Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regressa então para a resolução do último grupo, o grupo 6 do exame de Físico-Química do ano 2015, primeira fase. Grupo este que é composto por 4 questões. Eu neste vídeo vou resolver as primeiras duas, tem a ver mesmo com as titulações. As outras duas já têm a ver com um pouco de parte experimental, onde temos o terminar um erro e falar um pouco sobre os indicadores. Vou então neste vídeo resolver a primeira e segunda questão deste grupo 6. A questão aqui do grupo 6 diz-nos o seguinte: com o objetivo de determinar a concentração de uma solução de ácido clorídrico, um grupo de alunos titulou 50 cm3 dessa solução com uma solução padrão de hidróxido de sódio, cuja concentração do hidróxido de sódio é 1,00 vezes 10 elevado a menos 1 moles por decímetro cúbico. A reação global de neutralização é o que nós temos aqui, já a reação global, temos aqui o hidróxido de sódio a reagir com o ácido clorídrico, originando um sal, neste caso vai ser neutro, mas isso são outros contos. Noutro vídeo podemos abordar um pouco essa ideia dos sais resultantes das titulações. Neste caso temos aqui um sal, cloreto de sódio, mais então água. Esta reação global da neutralização. Há de ser importante nós tomarmos em atenção a estequiometria na qual a base e o ácido reagem. Há de ser importante para a questão 2. Sabemos ainda que os alunos gastaram 24,60 cm3 da solução padrão de hidróxido de sódio até ao ponto final da titulação. Bem, o ponto final da titulação, importa primeiro falar no ponto de equivalência. Vocês têm, eu vou colocar aqui o aparelho, que eu tirei assim aqui uma imagem da parte experimental da coisa, e nós o que vamos fazer aqui, nós temos uma solução de ácido clorídrico que a queremos neutralizar, E então esse será o nosso titulado. O titulado é aquele que irá sofrer a titulação, que neste caso é o ácido, e o titulante é aquele que titula, é aquele que neutraliza, que será o nosso hidróxido de sódio. Bem, nós a nível experimental introduzimos então a solução de ácido neste balão de Erlenmeyer e com uma bureta, introduzimos na bureta a solução de hidróxido de sódio. Temos aqui uma torneirinha, porque isto não é chegar aqui e virar tudo, Isto tem que ser, vocês vão abrindo a torneira lentamente, de modo a que pequenas gotas caiam na solução e vão fazendo este processo lentamente até chegarmos aqui ao ponto final. O que é o ponto final? Próximo do ponto de equivalência, que é o ponto onde todo o ácido será neutralizado pela base, ou seja, nesse ponto de equivalência, eu vou colocar aqui, nesse ponto de equivalência, nós temos então que o ácido, neste caso, foi neutralizado, quer dizer que o número de moles de íons H3 ou mais são iguais ao número de moles de OH menos. Deixa-me escrever melhor um pouco aquilo. Isto é no ponto de equivalência, é o ponto onde, neste caso, o ácido foi completamente neutralizado, O número de moles H3 ou mais igual ao número de moles de OH menos. À medida que nós nos vamos aproximando deste ponto de equivalência, nós temos uma variação brusca do pH. E nessa variação brusca do pH, nós temos aqui nesta solução, temos um indicador ácido-base, e nessa variação brusca, este indicador vai mudar de cor. E isso é que é o ponto final, é aquele ponto onde o indicador que a gente colocou ali no titulado muda de cor. Isso é que é o ponto final da titulação. E nós, quando o indicador muda de cor, temos um determinado indicador numa faixa de viragem. Eu falei um pouco mais profundamente sobre isto na terceira questão deste grupo. Aí percebemos que atingimos então o ponto de equivalência onde o ácido está neutralizado. Bem, visto isto então, vamos resolver aqui a primeira questão. Qual é o instrumento que deve ser utilizado para, de forma regular e controlada, adicionarmos ao titulado, pequenos volumes da solução padrão, que será o nosso titulante, Que ferramenta é que a gente usa
para regular de forma controlada esta adição de titulante. Obviamente que é a bureta, né? E aqui a primeira questão estaria resolvida. Segunda questão. Com o objetivo de terminar, ok, eu vou tirar aqui os dados, este é o mesmo contexto que tínhamos no início, agora vou tirar aqui os dados, porque vamos precisar mesmo de efetuar aqui um cálculo. Terminar a concentração de ácido clorídrico, titulou, ok, temos aqui o volume de ácido clorídrico, né, 50 cm3, o que há de ser a mesma coisa que 50,00 vezes 10 elevado a menos centímetro para decímetro cúbico, que é uma casa, mas como são cúbicos valem por 3 decímetros cúbicos. Este é então o nosso volume de ácido que titulamos, e então titulamos este ácido com uma solução padrão de hidróxido de sódio, e então sabemos a concentração dessa solução de hidróxido de sódio, que será 1,00 vezes 10 elevado a menos 1 mol por decímetro cúbico. Temos aqui a reação global e até atingirmos o ponto final, que é aquele ponto onde o ácido foi todo neutralizado e o indicador mudou de cor, os alunos gastaram então 24,60 cm3 da solução padrão de hidróxido de sódio. Ou seja, nós temos aqui o volume gasto até atingirmos o ponto final da titulação da nossa solução de hidróxido de sódio, que será 24,60 vezes 10 elevado a menos 3, isto então decímetros, ok, aquilo ali está certo, é dividir por decímetros cúbicos, tudo bem. A segunda questão pede-nos o seguinte: calcula então a concentração, né? Eles querem aqui a concentração de ácido clorídrico. Começa então por calcular a quantidade de NaOH adicionada até o ponto final da titulação. Bem, a quantidade é o número de moles, mas quer dizer, isto aqui já vos estão a dar de certa forma a resposta. Estão assim bastante simpáticos na parte final do exame. O que nós sabemos aqui é que no ponto final da titulação o número de moles de H3 ou mais é igual ao número de moles de OH-, ou seja, nós neste ponto sabemos que o ácido foi neutralizado. E olhando para a estequiometria da nossa reação, da reação entre a base e o ácido, nós percebemos aqui que eles reagem numa proporção de 1 para 1. Então podemos dizer isto, quer dizer, no ponto final da titulação, o número de moles de NaOH é exatamente igual ao número de moles de ácido clorídrico, porque a estequiometria aqui da reação global é de 1 para 1 e nós atingimos o ponto final da titulação. Atenção que esta igualdade só é verdade quando estivermos no ponto final ou no ponto de equivalência da titulação. Só aí é que vocês podem aplicar esta igualdade. Volta e meia pedem-vos alguns cálculos momentos antes deste ponto final, e aí a coisa não é igual, ok? Cuidado com estes pequenos detalhes. Visto isto, este exercício é bastante fácil. É bastante fácil porque, apelando então a que a concentração é igual ao número de moles sobre volume, a minha ideia aqui é para determinar então a concentração da HCl, para determinar a concentração de ácido clorídrico, isto há de ser então igual ao número de moles de ácido clorídrico a dividir pelo respectivo volume de ácido clorídrico. E reparem que nós aqui temos exatamente o volume. A questão aqui prende-se por determinarmos o número de moles de ácido clorídrico. Mas como o número de moles de ácido clorídrico no ponto final é exatamente igual ao número de moles de hidróxido de sódio, então se nós calcularmos o número de moles de hidróxido de sódio, e é possível porque temos a concentração de hidróxido de sódio e temos o volume adicionado até este ponto final, então vamos extrair desta ideia o número de moles de hidróxido de sódio, igualarmos esse número de moles de hidróxido de sódio ao número de moles de ácido clorídrico e depois fazemos este quociente e temos então a concentração de HCl. Bem, então vou determinar o número de moles de hidróxido de sódio neste ponto final.
Reparem que esta fórmula, nós vemos aqui da concentração, há de ser a mesma a eu resolver matematicamente esta igualdade em função do número de moles. Então eu posso dizer que o número de moles de hidróxido de sódio, no ponto final, será exatamente igual à concentração de hidróxido de sódio vezes o respectivo volume gasto, né, até atingir esse ponto final. É só fazermos aqui este produto, o que quer dizer que o número de moles de hidróxido de sódio é exatamente igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o respectivo volume que é 24,60 vezes 10 elevado a menos 3, isto, estamos a calcular o número de moles, o que quer dizer então que o número de moles de hidróxido de sódio é exatamente igual a 2,46 vezes 10 elevado a menos 3 moles. Visto que tenho o número de moles de hidróxido de sódio, então consigo calcular, né? Consigo calcular, esta ideia aqui é importante, né? Agora, como o número de moles de hidróxido de sódio é igual, então a concentração da ácido clorídrico, será igual ao número de moles de ácido clorídrico, que são as mesmas de hidróxido de sódio, 2,46 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir então pelo volume de ácido clorídrico, são 50,00 vezes 10 elevado a menos 3, isto é então em moles por decímetro cúbico, o que quer dizer então que a concentração de ácido clorídrico será igual, efetuando os cálculos, a 4,92 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico, e teríamos assim aqui resolvida a questão. Algumas notas antes de eu desligar a ficha. Reparem que esta igualdade entre o ácido e a base, em termos de moles, é só verdade porque este coeficiente estequiométrico, ou seja, eles reagem numa relação estequiométrica de 1 para 1. Imaginem que tínhamos assim uma base NaOH, epá, e depois tínhamos mais um ácido, só que era um ácido diprótico. Cuidado com estas ideias, é que nós aqui na reação global, imaginem que tinham assim 2 NaOH, nós já não podemos tirar esta conclusão que tiramos aqui. O que nós podemos tirar aqui é que 2 moles de hidróxido de sódio reagem com uma mole deste ácido. Então a informação que podíamos tirar aqui era que 2 vezes o número de moles de NaOH seria exatamente igual ao número de moles de H2X. Cuidado aqui, que esta ideia de ser exatamente igual só é verdade devido a esta estequiometria. Tenham cuidado com estes pormenores. E também só podem aplicar isto se tivermos no ponto final da titulação. Se tivermos antes, esqueçam esta ideia. É por outro caminho. Ok? Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Farei já de seguidinha os últimos 2 exercícios deste exame. Até já.